Agora vamos lá para grande É, parte. falei, foi uma Como introdução longa, é, né? quando teve a perda do seu pai, sua família se uniu, era um outro contexto, ainda tinha. Como foi para vocês ali se sentirem sozinhos, né? Sim. Órfãos, tanto de pai quanto de mãe, apesar de já não serem tão jovens, mas como foi ali para vocês esse período? Foi exatamente essa situação, porque assim, eu falo assim, Elaine, eu sempre tive muita fé, eu sempre tive muita sede de Deus e eu não sabia como encontrar Deus. Hoje eu falo assim que a minha vida inteira eu fui uma curiosa que no fundo eu estava procurando Deus em algum lugar. Eu sempre tive curiosidade, eu sempre quis saber sobre Deus. Eu sempre procurei acessos a Deus, sabe? E, e nesse momento em que eu perdi a minha mãe e a gente se encontrou ali só nós três, vivendo de novo aquilo e não tendo mais aquele suporte, foi desesperador. Por quê? Imagino. Porque eu tinha a Giovana, a minha irmã, e olha só, minha tia morava com a gente. A minha casa continuava lotada, mesmo com a partida do meu pai, a minha casa continuava sendo ponto de encontro. As Uhum. pessoas continuavam indo lá. E só que quando a minha mãe faleceu, todo mundo simplesmente sumiu. Foi um baque para todos. Eu até entendo isso. Só que para a gente que ficou ali, foi onde começou uma luta em que eu não estava conseguindo encontrar uma forma de sair dela, porque eu abracei a situação de uma forma de eu tenho que cuidar da minha filha, eu tenho que cuidar dos meus irmãos. Sim. E eu guardei aquilo para mim. A minha irmã, a minha tia que morava com a gente, irmã da minha mãe, ficou por um período lá, depois foi embora, morar em outro lugar, a minha casa já foi esvaziando. A minha irmã casou, foi embora. A minha cunhada estava grávida da minha sobrinha. E aí, depois que ela nasceu, meu irmão foi morar com ela e eu naquela casa, com todas as lembranças, com cada canto, com cada móvel, lembrando da minha mãe, só eu e a Giovana. O quarto da minha mãe eu deixei por 2 anos, mais ou menos. Foi esse período mesmo, sem mexer em nada, em absolutamente nada. Você não conseguia? Não conseguia. Isso você acha devido ao quê? Você não conseguiu superar o luto? Tem muitas É, pessoas que têm essas é. travas, né? É porque, para você ter uma ideia, durante as primeiras semanas que eu perdi a minha mãe, eu fui para o hospital sentindo as mesmas coisas que ela falava. Eu sentia meu braço formigando, eu sentia a sonolência, eu sentia tudo que ela falava que ela sentia, Uhum. eu estava sentindo em mim. No fundo era aquele medo de eu deixar a Giovana e os meus irmãos. O meu psicológico, o meu emocional estava tão abalado que eu estava sentindo, eu precisei fazer terapia. Fiz 3 meses de terapia. Quando a psicóloga falou para mim: "Aline, você precisa reagir, você não tem nada". Os médicos fizeram no pronto-socorro todos os exames para me mostrar, para me provar que eu não tinha nada. E na terapia ela falou: "Se você não reagir, você vai precisar fazer um tratamento com um psiquiatra". Ali foi uma chave que virou na minha cabeça, eu falei: "Eu não quero remédio, eu não quero ficar dependente de medicação, então eu vou reagir". Não que a medicação não Não, de auxiliem as forma alguma, pessoas, foi né? uma coisa Sempre, pessoal, foi sim. um sentimento que eu tive. Eu falei: "E se eu começar a tomar remédio e eu ficar dependente do remédio, eu ficar refém do remédio?". Foi um pensamento que aconteceu comigo e eu sei que muitas vezes é a solução, é necessário para Uhum. muitas Até pessoas. para você reagir quimicamente, né? Exatamente, só que para mim foi a minha chavinha que eu virei ali e foi quando eu reagi, aí eu comecei a desfazer das coisas dela, comecei a tentar colocar, tirei muita coisa da casa, troquei algumas coisas para começar a me reerguer de novo e eu não compartilhava com ninguém, eu não falava para as pessoas, então as pessoas vinham perguntar como é que eu estava tudo certo. Os meus irmãos, eu não compartilhava nada, assim, muita coisa eu guardei para mim. E até que meu irmão voltou a morar comigo. E nisso tudo você foi fazendo sozinho, mexendo ali nas coisinhas Uhum. dela. A minha filha,
como ela cresceu numa casa super cheia, pra Uhum. você ter uma ideia, quando eu ia pra cozinha fazer comida, ela ficava abraçada na minha perna. Ela não queria ficar na casa sozinha na sala, por exemplo, assistindo televisão. Aquilo Ela mexeu estava com tanto quantos com anos? ela, tinha 3 anos. Né, bem Não, tinha 3 anos não, tinha um pouquinho mais. Mas assim, ela estava super abalada e não conseguia ficar sozinha em casa. Então você imagina, a criança, ela reage, Uhum. né. Ainda bem que ela reagiu dessa forma, que eu senti que aquilo estava abalando muito ela. E eu não, eu engoli literalmente, assim, tudo que eu estava passando. E esse processo, de certa forma, foi te libertando ali, e você foi encarando esse luto. Fui encarando esse luto, e no final, assim, hoje eu sei que foi exatamente essa orfandade, porque eu perdi o meu pai, eu perdi de repente a minha mãe, que era meu alicerce, e eu sempre eu ia na igreja, eu sempre fui católica, nós crescemos, assim, cada um da família tinha uma religião, a gente acabou tendo a oportunidade de ter acesso a várias culturas, outras religiões, mas eu sempre estava ali na igreja, até quando minha mãe era viva, eu era daquela que todo domingo eu estava na missa, Uhum. mas eu não estava conseguindo mais acessar, assim, buscar Deus de verdade, sabe. E e aí meu irmão voltou a morar comigo, e nós estávamos aí começou um processo de O nome dificuldade. da sua sobrinha é Pietra. Pietra, é o nome da minha sobrinha, É. sua filha tem o nome da minha filha, Nossa, Giovana. aí. Também tem uma duplinha dessa aí em É. casa. Então, e aí, foi quando o meu irmão voltou, e aí a gente começou a passar por algumas dificuldades, e ele estava trabalhando, saiu do trabalho, aí começou a fazer Uber, aí o Uber, uma hora o carro alguém batia no carro, outra hora o carro quebrava, e a situação começou a apertar de novo, e eu lá segurando a onda por nós 2. Até que teve um dia que eu estava dentro do carro, levei a Giovana pra escola, e aí eu entrei no carro e eu olhei assim, eu falei: "Meu Deus, eu não tenho mais R$ 1". Tipo assim, a gente estava tipo dia 15 assim. Falei: "Sem cliente agendada, nada, meu irmão nessa condição, e a gente o que tinha ali em casa se acabasse, ferrou". Sabe assim, foi Uhum. literalmente essa palavra que eu falei na hora. "E agora?". Aí eu fui deixar ela na escola. Quando eu deixei ela na escola, que eu voltei, eu estava parada na BR, e aí eu olhei para o céu, assim, e o carro, aquela gasolina era a única, se acabasse eu não podia nem fechar o vidro por causa do ar-condicionado. Hum. Falei: "Se acabar a gasolina, já era". Mas até que eu fechei os vidros naquele calor e eu comecei a gritar. Eu olhei para o céu e eu comecei a gritar, eu falei: "Socorro, socorro". Eu só gritava por socorro, eu não conseguia falar, me deu uma crise de choro, e eu chorava, chorava, chorava e eu gritava por socorro, eu não conseguia falar mais nada. Cheguei na minha casa, sentei para almoçar, terminei de comer, ainda tinha um tempinho do meu horário de almoço. Quando eu abro o meu Instagram, eu vejo assim no feed, na hora que eu abro estava escrito assim: "Elevo os meus olhos para o monte e pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra", Salmo 121. Eu não conhecia aquele salmo. Só que na hora que eu olhei para aquele socorro, eu fui lançada literalmente no chão. E eu nunca tinha tido aquela experiência. Eu me vi no chão, de joelhos, e eu fui tomada por algo que eu nunca tinha experimentado antes. Aquele grito de socorro veio na minha mente na hora, e quando eu li aquele socorro, a presença de Deus, assim, tomou a minha sala. E foi a primeira vez que eu pude contemplar essa experiência, porque eu implicava muito quando eu ouvia as pessoas falavam assim: "Deus falou comigo". Eu falava: "Como assim que Deus falou? Como Deus falou no meu coração? Como eu senti? Não, como isso pode, né?". E realmente eu senti, assim, o Espírito Santo falou dentro de mim assim: "Eu tô aqui, você não está órfã, você não está sozinha".
vocês não estão sozinhos, eu tô aqui. E eu literalmente eu me senti sendo carregada, assim, como se eu tivesse no colo de alguém. É quando a gente descobre que de fato a gente tem um pai, né? Exatamente.